Alô, gente de todo o meu querido Brasil. Para dizer o nome de todos, é muita gente. Me perdoe por não falar o nome de todos, mas eu fico muito feliz pelos seus comentários. Você pode comentar. Ainda que você discorda, você não é obrigado a concordar com o que eu falo. Talvez eu fale alguma coisa. Você ainda está dentro do sistema, você não sabe, você não tem conhecimento. Como ontem veio o irmão aqui em casa, ele é o presbítero, superintendente da escola dominical, 29 anos de Assembleia de Deus. O homem saiu daqui todo confuso. Eu dei uma aulinha para ele dentro desse livro. Falei umas coisinhas para ele aqui, o homem chegou no fim, ele falou assim, mas espera um pouco, o espírito volta a Deus? Eu falei, sim, o espírito volta a Deus. O corpo volta à terra e vira terra. Ele falou assim, mostrei lá, está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Aí ele falou assim, e a alma? Eu falei, o que é a alma? A alma é o sangue. Eu falei, esse é o sangue, meu amigo. Mas aí vai restar o sangue. Eu falei, mas se é o sangue, se o sangue está aliado com o corpo, acabou também. Aí ele ficou assim, eu falei, meu irmão, não tem nada a ver com sangue, não, meu irmão. A sua alma é o seu raciocínio, é o que está aqui dentro, é o que domina o seu corpo. Aí eu falei, vai lá no Eclesiastes capítulo 9. Ele foi em Eclesiastes capítulo 9. Vê o versículo 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisas nenhuma. Jamais eles têm lembrança que já viveu aqui nesse mundo, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Ele falou para mim assim, mas tudo bem, a memória dele foi entregue ao esquecimento, mas o espírito vai lembrar das coisas, de pai, de mãe, de tal. Foi, o espírito vai lembrar? Eu falei, espírito tem memória? Espírito tem boca, espírito tem braço, espírito tem perna. Ele falou, rapaz, agora você me complicou tudo. É verdade mesmo. Eu falei, rapaz. Quer dizer, é um presbítero superintendente da escola dominical. Eu falei, quando eu entrei no capítulo 9 de Romanos e mostrei ali no capítulo 16 do 9 de Romano e o versículo 15, que eu compadeço de quem eu quero compadecer, tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ele falou, mas por que Deus faz essa diferença? Eu falei, pergunta para ele. Eu falei, 2 mais 2 não são 4 para nós? Mas para Deus não é. Então, não adianta você querer. Mas eu compadeço de quem eu quero compadecer, tenho misericórdia. Foi Saul. Esaú, aliás. Esaú e Jacó. Deus não repudiou, foi, lê lá, lê aqui. Ele leu, no versículo 13, ele leu lá e falou assim, Deus repudiou Esaú antes dele nascer e abençoou Jacó. Ele falou, rapaz, ele falou, rapaz, eu estou há 29 anos dentro da Assembleia, nunca vi essas coisas. Eu falei, não vê mesmo, não vê, porque eles não ensinam essas coisas. Eu sei que eu dei um show nele aqui, mais ou menos, umas 3 horas, mais ou menos, lá. Ele saiu, balançou a cabeça, falou, mas o pecado... Eu falei, que pecado? O que Jesus veio fazer aqui nesse mundo? Jesus veio salvar. Salvar o quê? Porque Jesus veio salvar os que estavam perdidos. Quem é que está perdido? Aí fui apertando ele. Eu falei, meu irmão, o que João falou? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado ou foi deixado? Foi tirado. Então como você está falando de pecado? Aí ele balançou a cabeça para lá, para cá. Falei, rapaz, eu não estou entendendo nada. Tá tudo complicado. Bem, mas meu irmão, a mensagem que eu tenho para nós, para não fugir do que eu tenho a dizer, eu estou muito grato, muito feliz por você que escreveu e você ainda que não é inscrito, eu estou te aguardando. Estou muito feliz por você que tem me acompanhado.
você tem perdido muito. Não é perdido seu tempo, não. Talvez é um tempo até gostoso você ouvir sempre uma mensagem. Isso vai te abrindo o seu entendimento. E eu já disse e repito, se você tem qualquer dúvida, mesmo você da graça, você do sistema, pode me enviar aí um comentário. Irmão Nilson, eu queria saber, como ele mesmo falou para mim ontem, esse presbítero falou assim, mas então quer dizer que eu não vou ver meu pai, minha mãe, meus irmãos? Eu falei assim, não. Eu falei assim, espírito consegue ver? Ele falou, não. Espírito não vê. Eu falei, então. Ele falou, mas como é que essas músicas falam, lá verei, tá, tá. A música pode falar o que ela quiser falar. A música não quer dizer nada. Agora, na realidade não vai existir nada dessas coisas. Bem, aí ele quis entrar em Apocalipse, falei, rapaz, deixa Apocalipse de lado, que Apocalipse não é para nós. Apocalipse foi para aquele povo lá da Ásia Menor. Teve um remetente e um destinatário. Então, esqueça, tira isso fora de Apocalipse. O que diz 8 de Romanos? Nenhuma condenação há para o que está em Cristo. Se você está em Cristo, não há condenação nenhuma. Esqueça Apocalipse. Nem menciona Apocalipse. Apocalipse nem devia ser mencionado no meio do povo gentil. Ele não tem nada a ver com nós. Aquilo foi enviado, nem para os judeus não foi enviado. Não foi enviado para Jerusalém, Israel. Foi enviado para a Ásia. Se João tivesse acabado de escrever ele, deixasse ele ali em Jerusalém, deixasse ele ali para o povo de Israel, mas ele foi para um outro continente, que foi na Ásia. Ele foi enviado para a sinagoga. Muitos falam igreja. Não, igreja não. Igreja simboliza a vida. Igreja foi Cristo quem fundou a sua igreja. Ali é sinagoga. Sinagoga quer dizer lugar de ensino, onde tinha ali os mestres ali, quem ensinava ali, os doutores da lei, que ensinava ali na sinagoga, foi enviado para ele. Bem, mas a mensagem que eu tenho é essa. Parábola é uma verdade, é uma ilustração, é um conto. O que é uma parábola? P-A-R-A-B-O-L-A, parábola. Então, o que é isso, irmão Nilson? Isso é um conto, é uma ilustração, é uma maneira de abrir o entendimento do povo. E tem muita gente que leva isso a sério. Tem isso. Bate, que teve pastor que já falou, não, bebê. Então eu quero falar um pouquinho da parábola do rico e o Lázaro. Vocês vê se tem... São muitas as parábolas, se eu for falar, mas eu quero falar de uma só. Teve pastor que quis bater, não agora, mas no tempo ainda que eu estava dentro do sistema. Ah, aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, isso é tudo verdade. A Bíblia era 100% a palavra de Deus. Eu falei assim, mentira. Quem escreveu isso foi homem. E 100% a palavra de Deus. Então, como você pode provar isso? Eu falei assim, tem coisas que foi feito, livros que foram escritos, depois você vai querer saber, chega lá, é tudo diferente, você não tem nada a ver. Muitos livros que foram escritos aí, você vai saber, a imprensa muitas vezes vai atrás, chega lá, não encontra nada, tá tudo diferente e tal. Eu lia muito para aprender a história. Então, hoje, essa Bíblia aqui, que foi escrito no quarto século, ela foi escrita depois da igreja. Primeiro surgiu a igreja, por Constantino. Depois da igreja fizeram a Bíblia. Agora, não se confunda quando eu falo Bíblia com Escritura. A Escritura surgiu através de Moisés. Lá em Moisés, segundo a teologia, 1446 anos durou a lei de Moisés. Mas veio Jesus e continuou ainda dentro da lei, porque os 4 livros era lei. Não teve mudança nenhuma. Então, este livro aqui
Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto século. O padre Jerônimo pegou os escritos sagrados e levou para Roma e fez esse livro. Agora, aqui só Deus sabe o que ele acrescentou e o que ele tirou fora desse livro. Mas, vamos lá. O que é uma parábola? Bem, Jesus conta, você vem comigo e começa a me acompanhar, talvez você acredita muito, não, porque é a parábola não sei o que, a parábola do rico e Lázaro, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo e tal. Isso é tudo caos. Tudo caos. É tudo ilustração. Isso não existe. Nunca existiu. É apenas um conto. É uma maneira de abrir o entendimento, porque o povo judeu tinha muito. Você vê, você vai no livro, no provérbio de Salomão, você vê muitas coisas ali que são ditados, que se usava em Israel. Como hoje existe muito ditado no nosso meio. Então assim também. Então por isso você tem que entender, porque esse livro não foi escrito ontem. Esse livro, aproximadamente, os escritos dele, começou lá em Moisés veio passando, até que chegou a Roma. Roma escreveu, logo diz que terminou esse livro no ano 382, e vem vindo e está aqui na nossa mão. Bem, nós olhamos ali para o capítulo 16, ali de Lucas, nós encontramos uma passagem onde fala do rico e o Lázaro. Jesus contou essa parábola dizendo que havia um homem muito rico. E esse homem vestia muito bem, tal, e tinha muita fartura. E ele tinha ali, bem próximo dele, ali, um mendigo chamado Lázaro. Lázaro comia as migalhas que caíam da mesa do Senhor. Bem, ali, e os cachorros lambiam as feridas de Lázaro. Bom, ali a gente já vê que já começa um erro. Já não tem nada a ver. Jamais a casa de um ricaço ele vai permitir que o mendigo fique debaixo da mesa dele e os cachorros lambendo ferida dele. Como é que o homem está comendo ali, jantando com a família dele, vendo os cachorros lambendo ferida e ele comendo alguns pedacinhos de coisa que cai ali? Jamais ele vai aceitar uma coisa dessa. Para começar, nem aproxima, nem chega. É murada a casa dele, cercada, tem segurança, ele nem aproxima. Então você vê que ali é uma ilustração, é um caos. E diz que esse mendigo morreu. Esse Lázaro, que era o mendigo, morreu. E foi levado para o seio de Abraão. Levado por quem? Pelos anjos. Bom, outra mentira. Isso não é verdade. Onde estava Abraão? Abraão estava debaixo da terra. Todos que morriam estavam debaixo da terra. Morria, Abraão morreu, foi para a sepultura. Primeiro morreu lá, Sara foi sepultada, Abraão sepultado, Isaac, todo estava debaixo da terra. Igual como é que Abraão estava lá em cima. Então você vê que não tem nada a ver. E quem diz que o anjo leva defunto para o céu? Não é nenhuma funerária. Agora, por que esses anjos iam pegar um defunto e levar para o céu? Se o próprio Jesus diz no capítulo 3, versículo 13 de João, que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Se ninguém subiu, Abraão não estava no céu. Abraão estava debaixo da terra, porque todos que morriam guardavam debaixo da terra. Guardava no túmulo. Então você vê que já começa. Você começa a desmoronar uma coisa que muitos tinham isso como verdade e bate na tecla como verdade. Lázaro morreu, ele foi para onde? Foi para a terra. Para debaixo da terra como os outros. Bem, e diz que passado alguns tempos morreu o rico. E o rico foi levado para o inferno. Bem, um lugar de tormento. E nesse lugar de tormento,
diz que ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão. Bem, então você vê que não bate. Porque, para começar, lugar de tormento. Morto não tem tormento? Jó, capítulo 14, versículo 10, morrendo o homem, ele deixa de existir. Se ele deixou de existir, capítulo 9, versículo 7, 8, ali dentro do versículo 6, do capítulo 9 de Eclesiástico, diz que a sua memória foi entregue ao esquecimento. Acabou. E Jó fala isso. Jó 14, 10, morrendo o homem, ele deixa de existir. Não existe mais. Agora, como ele estava lá no inferno, num lugar de sofrimento e tormento. Morto não sente nada. Agora ele diz que ele olhou. Morto não tem olho. Morto não vê. E viu quem? Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro também estava debaixo da terra. Lázaro no seio de Abraão. Abraão também estava debaixo da terra. Não tem sentido. Você vê que isso daí não tem sentido. E ele diz, pai Abraão. Uma que morto não fala. Como é que Abraão, como é que o rico ia falar e Lázaro, e isso é, e Abraão ia responder, pai Abraão, manda que Lázaro moia a ponta do seu dedo e venha e me refresca a língua porque estou no lugar de tormento. Para começar, morto não tem língua. Morto não sente calor. Como é que ele estava no lugar de tormento, estava no lugar de calor? Se morto não sente calor, morto deixa de existir. O espírito sai do corpo, o corpo deixa de existir. O corpo vai para a terra e vira terra, acabou. E Abraão respondeu a ele. E o que Lázaro não tem dedo, porque Lázaro estava morto, estava debaixo da terra. Como é que Lázaro ia moiar? Moiar aonde? Lá onde estava não tem água. Lá em cima, se é que estava lá no céu, lá em cima, lá não tem nenhum rio, não tem nenhuma lagoa lá em cima. Então vocês podem ver que uma coisa não liga a outra. É por isso que Jesus foi bem claro. Ele disse assim, examinai. Ele não disse, olhai ou lê as Escrituras. Ele diz, examinai. O que é examinar? É você pegar algo e começar a trabalhar em cima daquele objeto, daquele tecido, daquela matéria, e pesquisando, leva no laboratório e quer descobrir qual a origem, da onde veio. É como o médico, a medicina, ela pesquisa uma doença para descobrir qual a origem, o que causa essa doença, qual o remédio que pode combater contra. Então, há uma pesquisa. Então, Jesus foi bem claro no capítulo 5 e 39 de João. Ele diz, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E Deus disse em Oséias 4 e 6, o meu povo erra por falta do quê? O que falta? O que esse povo está sempre errando? Falta do quê? Sabedoria? Conhecimento. Conhecimento. É o que nós estamos vendo aí, ó. O povo põe a biblinha debaixo do braço, está indo para a casa de Deus. Vai com ela fechada e volta com ela fechada. Joga ela lá no banco de trás do carro, pá. Chega lá, só tem o trabalho de pegar ela, levar lá, sentar lá. Aleluia, glória a Deus. Pá. Hoje, quase que muitos já aparece escrito na tela. Nem sei para que levar esse livro para lá. Já aparece escrito na tela. Na igreja mesmo que eu ia, era direto, com as letras maiúsculas, grande. Tanto, quem está cantando já aparece lá, depois na hora da mensagem já aparece lá, o pregador está falando aqui, já joga lá na tela e tal. Bem, mas Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, se você começar a examinar, se você até hoje não parou para examinar, você vê que se o rico estava morto, ele não tinha língua, não tinha olho, e ele não podia falar. E morto não sente calor, morto não sente dor, morto não pode sentir, não pode ver nada.
E Lázaro também estava morto, estava no mesmo lugar onde estava o rico, porque morrendo o homem, ele vai para onde? Para a sepultura. O rico foi para a sepultura, Lázaro foi para a sepultura, Abraão foi para a sepultura, o próprio Jesus morreu e foi para a sepultura. Então, meu irmão e minha irmã, vocês podem ver que isso é uma ilustração que Jesus estava trazendo para abrir o entendimento daquele povo. Que Abraão disse, mas vocês têm profeta. Mas, pai Abraão, para que meus irmãos, tenho 5 irmãos, para que meus irmãos não caiam neste lugar. Aí tem Moisés e tem os profetas, e tal. Como é que Abraão podia estar conversando com ele se Abraão estava morto? Morto não fala. Estava retido lá no túmulo. Então vocês podem ver, se você até hoje acreditou nessas coisas, pare com isso. Jesus estava trazendo espécie de um tormento, o que ia acontecer com Jerusalém. Jerusalém estava prestes a acontecer, porque no capítulo 10 e 34 de Mateus, Jesus diz, não pense que eu vim trazer paz para essa terra, para Jerusalém. Eu vim trazer a espada. E o que a espada representa? A morte, destruição. É o que a espada representa. Então Jesus pensa que eu vim trazer paz, vim trazer a espada. Vim colocar diferença, vim colocar confusão no meio de vocês. E foi o que aconteceu. Então, o que Jesus estava dizendo ali para aquele povo sobre o tormento daquele rico era o que ia acontecer com Jerusalém. Breve ia acontecer com Jerusalém. Jerusalém ia passar por aquele tormento, aquele rico estava sofrendo ali, naquele local de sofrimento, era o que Jerusalém ia passar. Nada mais do que isso. E as pessoas pegam isso e levam isso no pé da letra. E tal, pega, não, irmão, mas está aqui, está escrito, tal. É só examinar. Se você tem qualquer dúvida, examina uma vez, 2, 3, pare. Como tinha um programa que chamava Pare e Pense. Pare, dê uma pensada e lê outra vez, que você vai entender. Meu irmão, se você gostou, se você até hoje tinha dúvida, o que é uma parábola, que é P-A-R-A-B-O-L-A, você vai saber que isso é apenas uma ilustração. Fique com esta palavra, graça e paz para todos vocês. Bye, bye.